Irmãos e irmãs queridos, vamos caminhando para o final do ano litúrgico. Este é o penúltimo domingo do ano litúrgico que estamos vivendo e celebrando. O próximo domingo é o último, solenidade de Cristo Rei. Daqui a 2 domingos já estaremos no tempo do Advento, no caminho para o Natal, o primeiro mistério celebrado no nosso ano litúrgico. Então, vamos avançando para o final do nosso ano litúrgico e o Papa Francisco, há 4 anos, desde 2017, portanto, quis que este penúltimo domingo do ano litúrgico fosse o Dia Mundial dos Pobres, nos convidando mais uma vez a focar, a manter o olhar sobre estes irmãos e irmãs, os pobres da terra, que estão em toda parte e que estarão sempre conosco, como o próprio Jesus disse lá no Evangelho de São João. Os pobres os tereis sempre convosco. O Papa, então, fazendo ecoar esta palavra de Jesus, quer nos convidar, esta já é a 4ª Jornada Mundial dos Pobres, o Papa quer nos convidar a manter os nossos olhares físicos e o nosso olhar de fé sobre os nossos irmãos e irmãs, os pobres da terra, que estão por toda parte. A liturgia do final do ano litúrgico vai nos fazendo pensar no fim. Já dissemos isto na semana passada. Hoje, mais uma vez, a partir da palavra de Paulo aos Tessalonicenses, nós nos colocamos mais uma vez diante do dia do Senhor. Quanto ao tempo e à hora, não há por que vos escrever. Vós sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Portanto, não durmamos, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Nós estamos diante desta expectativa. O Senhor vai voltar para julgar os vivos e os mortos, ressuscitar aqueles que nos precederam na morte e nos levar com Ele para as alturas do céu, como nós ouvimos na última semana. Isto é elemento fecundo e profundamente feliz da nossa fé, o nosso encontro com o Senhor. Enquanto esperamos, a pergunta de ordem é sempre esta: o que devemos fazer? O que devemos fazer? Essa pergunta responde à nossa situação de desconhecer o dia e a hora. Os textos de hoje, mais uma vez, nos colocam diante do nosso dever de casa cotidiano na ótica da fé. Temos esse belo texto de São Mateus, há também um texto paralelo de Lucas, com pequenas variações, mas estamos aqui diante desse belo texto de Mateus, que está ainda dentro daquele grande sermão escatológico, de onde também tiramos o texto da semana passada, das virgens, e o texto anterior. Então, estamos aprendendo do Senhor a esperá-lo e aprendendo dele sobre o que fazer enquanto esperamos. A parábola fala de um homem que, tendo ido viajar, distribuiu os seus bens com os seus empregados, a cada qual de acordo com a sua capacidade. São Gregório Magno, lá no século VI, comentando esse texto, dizia: ninguém pode dizer que não recebeu nada. O mais pobre recebeu alguma coisa. Portanto, ninguém pode se colocar numa situação de desprovido, ou de incapaz, ou de não recebedor de algum talento. Ninguém, dizia ele, ninguém pode dizer que não precisa prestar contas porque não recebeu nenhum talento. Cada um recebeu a sua
dose de talento. O texto fala de empregado que recebeu 5, outro 2, outro 1. A Bíblia da CNBB nos faz compreender que um talento correspondia a 35 quilos de ouro. Então, um recebeu 35 quilos de ouro, outro recebeu 70, outro recebeu 175 quilos de ouro, para lidar com isto até que o Senhor voltasse. 2 souberam usar dos talentos e os multiplicaram. 1 enterrou o talento e justificou isso a partir do jeito severo e duro de o patrão lidar com os seus. Sei que és um homem severo, por isso fiquei com medo, escondi teu talento no chão, aqui tens o que te pertence. Importante recordar, irmãos e irmãs, algo que São Cirilo de Alexandria ensinou lá no seu tempo, no século V. Ele dizia daquelas 10 virgens, todas receberam iluminação. Todas receberam. Mas algumas não foram capazes de manter a chama acesa na expectativa. Todas foram iluminadas, mas 5 não souberam perseverar na espera. Aqui também nós entendemos que cada qual recebe a sua porção de talento. Cada qual. Ninguém está isento. O importante é que cada um tome consciência daquilo que o Senhor lhe deu e coloque isso a serviço dos outros. É assim que nós multiplicamos talentos. Não enterrando. Quem enterra não multiplica. Quem deixa guardado em si não multiplica. Multiplicar talento é tirá-lo de dentro, na direção do outro, dos outros, dos muitos outros, particularmente do outro mais pobre, do outro que recebeu menos ou cuja história ofereceu menos a ele. Nós somos chamados aí, nessa expansão solidária e fraterna do nosso talento, somos chamados aí a esperar o Senhor. A primeira leitura faz o elogio da mulher forte. É um texto muito usado em matrimônios. A mulher forte tem, dentre as suas qualidades, a capacidade de abrir as mãos na direção do necessitado e estendê-las na direção do pobre. Esta mulher é uma mulher forte, sábia. É aquela que sabe administrar os bens da sua casa, sem deixar os pobres da terra isentos também de cuidado com aquilo que ela pode dar. Por isso é importante que nós também, nesta liturgia, irmãos e irmãs, retomando o ensinamento precioso do Papa Francisco, nós também aprendamos a estender a mão na direção do pobre, multiplicando neste movimento o nosso talento e esperando o Senhor que vem. Todos os anos, o Papa Francisco escreve uma mensagem por esse dia, como também é comum que se escrevam mensagens por outras ocasiões. Então, o Papa Francisco, neste 4º dia mundial que ele instituiu, também escreveu uma mensagem cujo lema é uma frasezinha tirada do Eclesiástico: estende a tua mão ao pobre. Estende a tua mão ao pobre. E o Papa nos faz entender que são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres. Para celebrar um culto agradável a Deus, é preciso reconhecer que toda pessoa, mesmo a mais indigente e desprezada, traz gravada em si mesma a imagem de Deus. E se nós temos consciência disto, de que o outro é também habitação e imagem de Deus, então é preciso que nos expandamos na direção do outro
para oferecer-lhe os talentos espirituais, os talentos afetivos, os talentos materiais, que porventura Deus tenha feito chegar até nós e nos confiou como matéria, como conteúdo, como elemento de vida que nós somos chamados a colocar a serviço dos irmãos. O tempo, diz o Papa, que se deve dedicar à oração não pode tornar-se jamais um álibi para descuidar o próximo em sua necessidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso que o nosso olhar de fé esteja atento ao que se passa ao nosso redor. É verdade que a pandemia produziu novos pobres, em todo sentido, pobres porque têm menos, pobres porque sofreram mais, pobres porque perderam a fé. A pandemia produziu vários outros pobres, mas ao nosso redor, fora dela, já havia e vai sempre haver muitos, milhares, milhões de pessoas que podem e estão esperando receber algo de nós. Enterrar talento é não fazer nada. Estender a mão é dar do nosso pouco, é oferecer o que temos, a fim de que a dor, o sofrimento, a carência do outro seja menor. Nesse dia, nós somos chamados a pensar nisto. Não aconteça que o pobre seja apenas alguém que ocupa o mundo conosco. Não nos esqueçamos, e vou lembrar-lhes isso na semana que vem, quando o texto vai fazer referência a isto. Não nos esqueçamos de que o pobre também é sacramento de Cristo. O pobre também é lugar onde Cristo habita. Se nós guardamos grande reverência ao Santíssimo Sacramento, nós também tínhamos que zelar grandemente pelo modo como olhamos e socorremos os pobres da terra. São Bento, na sua regra, pedia aos monges que acolhessem de tal forma os pobres que chegassem, que eles fossem tratados como o próprio Cristo. Convidava os monges até mesmo a adorar os pobres que chegassem ao mosteiro. Ele soube mostrar, sim, esta dupla presença do Senhor, presente no sacramento, a quem nós somos chamados a receber com reverência, mas também presente nos pobres da terra. Aqui também fazemos comunhão com o Senhor. Aqui também nós multiplicamos os nossos talentos, esperando o Senhor que vai voltar. É dando aos pobres que o Senhor haverá de aumentar o que Ele deu a nós. A todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, que enterrou o talento, até o que tem será tirado. A Escritura está cheia de belíssimas passagens, onde Deus nos faz ver e crer que aqueles que socorrem os pobres são socorridos rapidamente por Deus mesmo. Que sejamos assim, de modo que os pobres que estão perto de nós, em alguma medida, recebam dos bens que nós temos, dos bens materiais, dos bens afetivos, e aqui eu estou pensando na atenção, no cuidado, no abrir a janela do carro para dizer para alguém que está pedindo uma moedinha que eu não tenho a moedinha. Isso aqui já é reconhecer que tem alguém ali, porque não abrir é fazer de conta que ninguém está lá fora. Há pequenos gestos que a gente não faz, podendo fazer muito mais do que isso. E amanhã é dia de escolher aqueles que vão cuidar de nós. Então, para escolher os nossos vereadores e prefeitos, pensemos em homens e mulheres que trazem na sua história pessoal um cuidado, uma atenção aos mais pobres, que saibam e queiram fazer políticas públicas que atendam os mais pobres, e começando por eles, homens e mulheres que entenderam
que quem tem menos precisa ser socorrido primeiro. Este é um bom critério para a gente votar amanhã.